Bom, pessoal, eu estou aqui com o Douglas, Master Coach da Academia Mente de Campeão, e hoje a gente vai estar aqui conversando sobre Self-Coaching. Douglas, explica um pouquinho para o pessoal o que é o Self-Coaching. Muitas vezes essa palavra pode soar um pouco estranha, o Self-Coaching, enfim, explica um pouquinho mais e principalmente o que isso traz de resultado efetivo para a pessoa que participa de um treinamento como esse. Bom, um prazer aí, primeiramente, e é assim, né? O self-coaching, quando a gente fala de self, e pensando até no inglês, o self é você mesmo, né? Então é você conseguir aplicar as ferramentas e as técnicas de coaching para você no seu dia a dia, seja no seu desenvolvimento pessoal, seja no seu desenvolvimento profissional. Então hoje muitas vezes as pessoas, né, Alexandre, acabam de alguma forma buscando prazeres momentâneos e elas se encontram num ponto onde elas não conseguem ter o desenvolvimento que elas buscam, seja nos seus relacionamentos. Então cada vez mais os relacionamentos eles vão se acabando, eles vão se perdendo, e isso também envolve muito a comunicação no trabalho, na vida profissional, e às vezes a pessoa ela fez faculdade, tem pós-graduação e ela não sabe como se autodesenvolver, como fazer isso daí no seu dia a dia. Então o self-coaching ele vem exatamente para isso, para que você consiga ter um poder de clareza maior, autoconhecimento e autoconsciência, para que você consiga atingir verdadeiramente os resultados que você busca na sua vida. Bacana, Douglas. Olha que interessante, gente. Eu mesmo, né, antes de eu ter esse conhecimento, de eu buscar esse desenvolvimento, muitas vezes eu pensava, puxa, qual o sentido da nossa vida? Será se nós viemos aqui, será se nós nascemos aqui simplesmente para nascer, crescer e depois morrer? Será que a gente vai passar toda a nossa vida simplesmente trabalhando, comendo, enfim, satisfazendo nossas necessidades fisiológicas? Será que a gente tem um propósito maior? Né? Então, é uma pergunta que eu me fazia muito, eu tenho certeza que também é a pergunta que muitos fazem aí, né, sobre essas questões. E o interessante é que nesse processo, Douglas, né, de desenvolvimento, essa busca, né, de algo interior, ela mostra que nós temos sim um propósito, né, maior. E quando a gente caminha rumo aos nossos propósitos, a gente vive uma vida mais cheia, uma vida mais plena, uma vida de plenitude. Então eu acredito que a gente só vai atingir essa plenitude a partir do momento que a gente passa por esse estágio de desenvolvimento, esse estágio de crescimento. Não é isso mesmo, Douglas? Exatamente. Porém, vou até chamar de Gomes, que é como eu conheço ele, Alexandre Gomes, mas eu conheço como Gomes. Mas Gomes, você tinha esse poder de clareza antes de você ter essa capacidade, de você ter esses conhecimentos de quando você fez a sua formação, ou você só passou a ter isso daí ser claro para você, ter essa consciência exatamente do que você queria, aonde você queria chegar, depois que você passou por esse treinamento, que você teve acesso a essa metodologia? Engraçado, mas exatamente essa clareza eu não tinha. Eu sabia que tinha algo atrás, algo a mais, mas é como se fosse tudo meio, digamos assim, meio embaçado, meio enfumaçado. Eu sabia que tinha um propósito a mais, mas não sabia exatamente o que era. Até desculpa te cortar, mas é como se você soubesse que você podia se desenvolver mais, então você sabia que você tinha capacidades e habilidades para tal, mas você não sabia como, você não sabia qual caminho seguir para chegar àquilo ali, tipo, qual que é o gatilho que vai me levar ao próximo nível. Exatamente, eu sabia que eu tinha condições, eu sabia que eu tinha essa capacidade de conseguir algo maior, mas não sabia exatamente quando, não sabia exatamente o que, e o pior ainda, não sabia o que me impedia de enxergar isso. Né? Então, essa clareza só foi possível através de eu começar a estudar, buscar esse desenvolvimento, as formações, né, na área do coaching, da inteligência emocional e outras, para que eu pudesse ter essa clareza do que realmente eu sou capaz, do que realmente todos nós somos capazes de desenvolver, desde que nós acreditemos nisso. Sim, exatamente. E é algo que eu vivi isso daí também. Então, antes de eu conhecer o coaching, então fui lá, fui buscar para outra coisa, e lá eu descobri que não era o que eu queria.
Então, eu sempre tive vontade de viver do esporte, sempre pratiquei atividades esportivas, sabia que eu tinha talento para mais e eu também não sabia o porquê que eu não tinha atingido aquele alto rendimento esportivo. E eu descobri que não era nem por questões físicas e técnicas, mas até por questões emocionais e mentais. Então, depois que eu aprendi a fazer o treinar a minha mentalidade, tanto para o meu dia a dia quanto para a minha vida, eu consegui aplicar isso nos treinos, nas competições. Logicamente, não foi de uma hora para outra, então foi treinando, criando, fazendo, até encontrar esse momento certo. E aí, na verdade, até onde foi criada essa metodologia, né? Primeiro, ao invés de ir lá e sair aplicando nas pessoas, falar, funciona, tal, é mil maravilhas, foi uma questão de, primeiramente, eu aplicar em mim mesmo. E você foi a mesma coisa também, né? Que daí você fala, dá certo, funciona. Então, peraí, tem algo aqui que é legal, que é bacana, que, pô, dá para levar para mais pessoas. Legal, olha, eu fiquei, gente, aí estudando esse assunto antes de fazer minha primeira formação, por mais de 10 anos estudando esse assunto, mas sempre fiquei naquela dúvida, mas será se funciona, será se não funciona, o que será que é isso, mas nunca fui a fundo. E hoje eu digo para vocês, gente, não tem nada demais, não é nada de anormal, né? Então são ferramentas práticas, são ferramentas diretas que estão na nossa frente e a gente não enxerga, né? Por exemplo, quando você trabalha um autodesenvolvimento através de perguntas, você desenvolve o poder das perguntas com você mesmo, né? Estimula a sua capacidade de reflexão e você vai ver que muitas vezes sua capacidade de interpretação ela pode te dar uma resposta, pode mudar um significado para você, um sentido para você. E quando a gente passou a descobrir isso, quando a gente experimentou isso na gente mesmo, e nós colhemos os resultados disso, nós ficamos, né, permite também falar em nós, mas a gente sentiu que é um negócio muito, muito grande, é um negócio muito, muito belo, muito lindo, que várias outras pessoas também precisam conhecer isso. E essa é a nossa ideia de compartilhar com todos através dos nossos cursos, dos treinamentos, das palestras. A ideia é a gente mostrar para as pessoas, passar para as pessoas esses ganhos que elas também podem ter. Exatamente. E, na verdade, até essa questão de... Você falando que você demorou 10 anos aí, eu vejo que é uma peculiaridade, existe uma semelhança, no qual eu demorei em torno de 6, 7 anos para fazer a minha primeira formação, para tomar a decisão. Então, antes eu tinha pensamentos que eram sabotadores. Então, o curso é caro, não sei se é o momento de fazer... não sei se é realmente isso que vai me ajudar. Eu via muita gente falando dos resultados, porém eu não tinha essa clareza, faço ou não faço. Então eu precisei tomar uma porrada na vida, exatamente falando dessa forma, para que eu resolvesse tomar essa decisão e falar, vamos ver o que vai dar. E foi a melhor decisão que eu tomei, até para mim pessoalmente, mas eu digo até que na minha carreira como um todo. E disso surgiram muitas coisas, né? Você foi lá, fez sua formação, a Academia Mente Campeão veio, então o Mente Campeão surgiu como uma metodologia, hoje é uma academia realmente de treinamento mental aí, então que tem ajudado e beneficiado muitas pessoas, e até dentro dos estudos que a gente vem realizando, né? Então assim, talvez você não vai ver isso, pelo menos eu não vi isso até hoje em nenhuma outra escola de formação e desenvolvimento humano, de quanto realmente a pessoa ela consegue se desenvolver fazendo um treinamento, passando por um processo de coaching. E hoje nós temos isso, né? Sim. Então, assim, em média, se você faz um treinamento hoje conosco, é 30% de ganhos que você vai ter com relação ao que você era antes de você entrar para fazer um treinamento, de quando você sai. Isso está comprovado, né? Sim. Fora o equilíbrio que gera. Bacana, Nulas. E interessante tudo isso, gente. Por que dessa metodologia? Por que dessa metodologia própria, desenvolvida por nós? E por que ela funciona? Por que ela dá resultado? Primeiramente, porque elas foram testadas em nós mesmos, né? Então, a gente tomou conhecimento das ferramentas e nós aplicamos na prática em nós e nas pessoas, em algumas pessoas à nossa volta, e a gente pôde perceber, pôde colher o resultado dessas ferramentas.
E outro fator importante, né, da funcionalidade dessas ferramentas, dessa metodologia, é que a gente conseguiu unir o nosso dia a dia, o dia a dia das pessoas, devido à nossa atividade profissional também, que está muito relacionada com pessoas, né? Então, eu como professor, o Douglas também como professor, a gente relaciona muito com pessoas, os nossos clientes. A gente começou a perceber e identificar a aplicabilidade dessas ferramentas nessas pessoas, né? E o quanto que isso pode mudar as vidas delas. Sim, e exatamente. Na verdade, a mudança, por que ela acontece? Porque parte muito para o aspecto não só racional, mas o emocional, né? Então, quando você consegue mudar a sua programação e vendo que você tem a possibilidade de novas perspectivas, então você poder ter a possibilidade de conhecer uma pessoa que tinha uma profissão X, que não era feliz naquela profissão, e depois de 4 semanas essa pessoa já está vivendo do esporte, está fazendo aquilo que ela ama, e hoje, passado aí um pouco mais de 1 ano, essa pessoa está vivendo fora do país fazendo o que ela mais ama fazer. Talvez que outra metodologia ou que outra possibilidade essa pessoa teria se ela não tivesse passado por esse processo de autoconhecimento como um todo e ter essa autoconsciência. Então imagina o poder que você possui dentro de você que ainda não foi despertado. Exatamente, Douglas. Então, o poder que você possui dentro de você que ainda não foi despertado, né? E aproveitando esse gancho, Douglas, algumas pessoas me perguntam: puxa, por que eu devo fazer esse curso? Por que eu devo participar de um treinamento aí da Academia Mente de Campeão? O que eu vou ganhar com isso, né? O que você diz para esse pessoal? Na verdade, assim, eu falo por mim, mas também falo pelas pessoas que eu já tive a felicidade de treiná-los e tendo feedbacks muito positivos dessas pessoas que nós temos, né? Então, essas pessoas nos retornam esses feedbacks. Então, sendo bem sucinto com relação a isso, mas é a melhora na comunicação, liderança pessoal e profissional. Ao mesmo tempo, sua capacidade de concentração e foco, que é uma coisa que as pessoas têm muito desafios hoje em dia. Então, como você vai fazer a gestão do seu tempo e ter foco nas atividades que realmente são importantes para você? Então, tem pessoas que melhoraram os relacionamentos dentro da família, mais tempo com a família, mais tempo com os filhos, e mesmo assim tendo ganhos profissionais também, mudando às vezes a carreira, mas ao mesmo tempo se mantendo naquela carreira, mas vendo que tinha novas possibilidades, né? Então, você vê que são inúmeros ganhos que esse processo pode trazer, mas principalmente o start disso tudo dentro do self-coaching é o autoconhecimento e a autoconsciência que vai startar todas as outras habilidades e conhecimentos que você talvez já tenha ou que você vai adquirir ao longo desse processo. E uma coisa interessante que até eu gostaria muito de compartilhar com vocês são os nossos fatores limitantes, né? Que muitas vezes o impedimento, né? O que nos impede da gente buscar, de a gente atingir uma performance maior, podem ser os nossos fatores limitantes, que não são poucos, gente, são muitos, né, Douglas? Se a gente não tomar cuidado, se a gente não conhecê-los e não transformar, não ressignificar, dar um outro significado, realmente ele pode custar uma vida inteira nossa. Então explica para nós, Douglas, sobre os nossos fatores limitantes, sobre o efeito de autossabotagem, o que isso impede, né, o que isso nos atrapalha, principalmente no momento, até vou dar um exemplo, no momento que eu estou na decisão, faço ou não faço um curso, faço ou não faço um treinamento. Aí começa a aparecer N fatores limitantes, né? N, entre aspas, desculpas, N fatores que vão me sabotar, N outras prioridades que vão tomar posição desse treinamento. Vamos falar um pouquinho disso agora, Douglas, sobre esses fatores limitantes? Na verdade, o que acontece assim, são opostos, né? É a autorresponsabilidade e a autossabotagem. Então, muitas vezes é comum você ver cada vez mais no dia a dia as pessoas culpando pessoas, outros fatores que não estão ligados a ela, por coisas que acontecem na vida dela. Então elas vão procrastinando, se sabotando, então vendo as outras pessoas muitas vezes maiores do que elas são. Isso comumente acontece no esporte, mas também acontece no dia a dia. Uma entrevista de emprego que muitas vezes você já vai com uma mentalidade derrotista, né?
Então, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, o fulano ali está com uma roupa melhor do que eu, então talvez o cara deve ter estudado em tal lugar. E na verdade, talvez nada disso vai acontecer, mas é o quanto você é autorresponsável pelas suas ações, por você se preparar para aquele momento. Então a oportunidade, você não tem que se preparar quando a oportunidade aparece, você vai ter que se preparar antes da oportunidade aparecer. Quando a oportunidade apareceu, você está pronto. E é exatamente isso que muitas vezes acaba fazendo com que as pessoas tenham fatores sabotadores nas suas vidas, podem ser fatores emocionais, crenças limitantes que às vezes vêm desde lá de quando você era pequeno e você nem sabe. Às vezes são crenças de pai, mãe, vô, vó, então você faz parte do ambiente no qual você está inserido. Porém, é uma opção de escolha você viver aquilo ou você escrever uma nova história a partir do momento que você toma consciência desses fatores. E talvez, quando você faz um treinamento, é onde você vai ter a consciência do que realmente é causa e não efeito. Porque às vezes você está combatendo efeito. Você vai ficar a sua vida inteira combatendo o efeito ou realmente você vai chegar lá e vai combater a causa? Perfeito, Douglas. Você comentou aí uma palavrinha muito conhecida, até, digamos assim, banalizada, que é a consciência, né? Quando você toma consciência das suas características, dos fatores limitantes, você tem uma oportunidade de trabalhar isso, de mudar isso. Agora, muitas vezes a questão é quando você não tem essa consciência, né? Quando isso ainda está na sua inconsciência, né? Porque lá na sua inconsciência você não tem um domínio sobre ela, desde que você trabalhe, não é isso, Douglas? Então, um dos grandes propósitos do curso, do treinamento, de todo esse trabalho do coach, do self-coach, é você ir lá na sua inconsciência e resgatar esses fatores limitantes. É isso, Douglas? Exato. E trabalhando até, vendo essa metodologia, você trabalha desde você entender quem é você, qual é o seu perfil comportamental, até você aprender a traçar os seus objetivos realmente, se esse objetivo realmente é importante para você. Às vezes você acha que você quer uma coisa, você acha que aquilo é importante para você, só que quando você vai a fundo entender aquilo, você vai ver que talvez outras coisas, outros fatores, outros sonhos que talvez estivessem ali enterrados no seu inconsciente, eles ficam latentes, ficam mais perto e você fala, cara, não é aquilo que eu quero, é isso que eu quero. Mas tudo isso começa da onde? De você ter consciência. Quanto mais você trabalha o seu processo de consciência, conhecimento de si próprio, você começa a ter a capacidade de conhecer até o outro. E isso facilita muito a sua comunicação, sua maneira de lidar com as pessoas e até os seus objetivos e resultados, eles passam a ser diferenciados exatamente por isso. Bacana, até o Douglas comentando, agora eu lembrei, Douglas, de um caso, em um dos treinamentos que a gente estava desenvolvendo, e uma pessoa, a gente fez a pergunta para ela, o que ela esperava para ela, qual era o objetivo dela, o propósito dela, ela respondeu, o meu propósito, o meu objetivo é ter uma caminhonete importada para eu poder dar minhas voltas no fim de semana, junto com a galera e tudo mais. Aí nós perguntamos, mas puxa, peraí, esse é o seu objetivo? Ele falou, para mim é isso que eu quero, para mim é isso, para isso que eu trabalho, para isso que... Então nós começamos então a refinar essa pergunta, mas puxa, por que ele quer se sentir bem junto com as pessoas, com a sua galera, né? E aonde estaria a caminhonete nessa história toda? Se essa caminhonete não é apenas um artifício que ele está utilizando para realizar um propósito ainda maior, que talvez pode ser uma aceitação dessas pessoas, né? ou talvez uma questão de merecimento, né? Essa necessidade de merecimento. Então, assim, refinando as perguntas, a gente consegue identificar a fundo qual que é o propósito de uma pessoa, que muitas vezes está mascarado numa caminhonete, está mascarado numa casa, enfim, num celular novo e etc, né, Douglas? Exato. E eu vejo que, assim, eu me perdia muito nisso também, porque às vezes eu achava que eu queria uma coisa, só que se você for ver, aquela realização é uma realização de curto prazo. Ela vai te realizar, ela vai te dar satisfação naquele primeiro momento, mas e depois? Acabou? Então eu tinha, até pouco tempo atrás, até dentro do esporte mesmo, eu tinha aquela sensação, eu quero lutar um mundial a qualquer custo, que não sei o que e tal.
E aí quando você aprende a refinar os seus objetivos, você entende que talvez o que você está buscando não é exatamente aquilo. Talvez aquilo pode ser uma das coisas, porém depois. Então aí entra até o senso de propósito, né? O que eu quero não só para agora, mas o que eu busco para a minha vida. Será que realmente eu preciso daquilo? Ou será que de outra forma eu consigo ter aquele sentimento e a sensação que vai me gerar? E talvez, muitas vezes, até de longo prazo. Então, hoje, essa sensação de querer se desenvolver a todo momento é algo que é muito mais latente para mim do que antes. Então, antes, para mim, uma realização era tipo, um carro, uma casa, pronto, acabou. E hoje eu vejo que a vida é muito maior do que isso, né? Sem dúvida. Então, imagina tantas pessoas que vivem dentro de uma caixinha, e aí imagina que essa pessoa é um pássaro, cara, e ela está presa dentro de uma gaiola, e aquilo ali para ela talvez esteja bom. Só que talvez existam alguns pássaros que sabem que podem mais, que podem voar mais alto, porém o medo de sair de dentro daquela gaiola e de encontrar o desconhecido é muito grande, e ele acaba ficando ali. Por mais que às vezes a porta esteja aberta para ele voar e sair, ele prefere ficar do que encontrar o desconhecido. E na verdade não é tão desconhecido assim. Quando você consegue planejar, quando você consegue ter estratégias e um plano de ação bem pautado, bem estruturado, e até estar emocionalmente bem, treinado mentalmente, é o que vai fazer com que você alcance voos mais altos, né? Sim, o interessante é quando a gente faz esse refinamento, a gente consegue ir além daquilo que a gente enxerga ali momentaneamente ou de imediato. Por exemplo, ao invés de eu focar num carro, ao invés de eu focar numa aparência física, eu já foco no que aquilo vai me trazer, né? No que aquilo vai me realizar, vai me fazer caminhar no sentido do meu propósito. E aí, uma vez que eu foco naquilo, eu traço uma ponte direto àquele ponto. Aonde você realmente quer chegar. Realmente eu quero chegar. Aí eu percebo que eu começo a tirar um monte de coisa da minha frente, que está ali muitas vezes me impedindo, me causando um desprendimento muito grande de energia, tirando o meu foco, aumentando a minha preocupação, e eu vou direto naquele ponto. Por isso que quando a gente trabalha esse autodesenvolvimento, a gente costuma dizer que é um treinamento de alta performance, né? Porque ele melhora a sua performance no atingimento do seu objetivo, porque você consegue ir selecionando, limpando o seu caminho. Essa é a ideia. Na verdade não é... Às vezes você até olha assim e você fala, cara, encontrei a galinha dos ovos de ouro também, né? Só que assim, não se engane que tipo, tudo vai ficar mais fácil. Vão ter os desafios cotidianamente, distrações vão aparecer, talvez sua habilidade de foco em certos dias não vão estar bem, porém, quanto mais você vai trabalhando sua autoconsciência, autoconhecimento, você vai ter clareza dessas questões. Então, você vai falar, tá, se eu errei aqui, por que eu errei? O que eu posso fazer diferente da próxima vez para que eu não repita isso novamente, para que eu crie uma nova forma de fazer aquilo, que eu crie um novo olhar. Então, quando você muda a sua percepção, quando você tem essa consciência, é o que vai fazer com que você consiga enxergar além do oceano, né? Então, se você vai na praia ali, você olha e você fala, tá, eu consigo ver até tal limite. E o que tem depois de lá? Talvez, quando você tem um óculos com uma capacidade maior, é o que vai fazer você enxergar além do que você vê, que é o que você pode encontrar tendo esse desenvolvimento. Bacana, Douglas. Acho que foi legal, interessante esse bate-papo. E aí, gente, já mais uma vez falamos para vocês que a gente vai estar realizando um treinamento em Taubaté, em Mogi, na região aqui do Alto Tietê, na região do Vale do Paraíba. Tem também um treinamento do coaching esportivo, né, Douglas, que vai estar ocorrendo em São José. Exatamente. Né? Então, que vocês entrem em contato com a gente, busque saber mais sobre esse assunto, que com certeza vai fazer diferença, é muito importante para todos é muito importante. Né? Então, agradeço vocês, me despeço de vocês aqui, um grande abraço para todos. Bom, agradeço imensamente. Antes de eu ir embora, eu deixo uma questão para você, que é o seguinte: se você se olhar no espelho agora, quem você vê e quem é essa pessoa? Esse é o desafio que eu deixo para você. Talvez, se você ainda não tem total clareza de quem seja essa pessoa, talvez
te recomendo ou deixo como sugestão, busque esse desenvolvimento que talvez está faltando para você atingir o próximo nível. Maravilha? Um abraço, até mais. Muito feliz de ter participado desse bate-papo aqui. E é isso aí.